Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo você junto com a Palavra de Deus para juntos vermos o alicerce da nossa fé. Em que nós cremos? Quais são as bases da fé cristã? Qual é a estrutura para se dizer, esta é uma igreja cristã? Em que nós cremos? Bem, nós trouxemos o resumo da nossa confissão de fé no Credo Apostólico e estamos passando ponto a ponto para conhecermos bem os fundamentos da nossa fé. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema. Creio na ressurreição do corpo. Você crê na ressurreição? Você crê que nós vamos ressuscitar para uma vida eterna? Bem, vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz sobre isso. Nos diz sobre a ressurreição do corpo. Como é, como será, o que acontecerá aí pela frente, em uma outra dimensão. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus. Deus vai falar com você pelo Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar sobre este ponto da nossa fé. Creio na ressurreição do corpo. Falamos que estamos seguindo o nosso credo apostólico, o resumo da nossa confissão de fé. Era muito importante que os cristãos, no início, soubessem exatamente em que nós cremos, porque as doutrinas várias viriam, porque as doutrinas falsas viriam tentando derribar a nossa fé. Então é preciso conhecer a verdade, para saber que quando o falso surgir, você diz, não, isto não condiz com a verdade das Escrituras. Então, lá no Credo Apostólico nós dizemos assim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Nós cremos que o nosso corpo vai ressuscitar. Quando um dos nossos queridos ali está, naquela urna funerária, naquele caixão ali, sabemos que o seu corpo físico vai deteriorar, vai virar novamente pó. Nós sabemos disso. E como será a ressurreição? Como acontecerá a ressurreição do corpo? Como nós cremos? O que as Escrituras nos dizem? É tão importante você saber isso, como cristão, entender. Então, nós vamos ver o que a palavra nos diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 3 ao 9. Paulo diz assim, a palavra diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Paulo aqui está dizendo, o que eu recebi do Senhor, eu passei para vocês. O que Deus revelou para mim, eu tenho compartilhado com a igreja. Eu tenho compartilhado com todos vocês. Então, algo que é fundamental é sobre a ressurreição.
ele disse: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui, quantas vezes ele trouxe para a igreja em Corinto, para a igreja onde ele estava, ele trouxe a verdade da ressurreição de Jesus, mostrando que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O que nós cremos, o que fala a respeito da nossa fé. Jesus ressuscitou. Ele morreu ali na Páscoa e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É interessante que Mateus, escrevendo o Evangelho para os judeus, ele conta como que o túmulo de Jesus foi guardado pelos romanos a pedido dos judeus. Eles disseram: guarde o corpo desse homem, porque ele disse que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E a guarda romana foi colocada ali no túmulo de Jesus. Colocaram um selo naquela porta, naquela pedra que foi rolada à boca do túmulo. Um selo de Roma. Somente romanos, somente Pilatos poderia dar ordem de se abrir aquele túmulo. Mas Jesus ressuscitou. A Bíblia nos conta, lá no Evangelho de Mateus, que um anjo veio e num terremoto que houve ali, ele afastou aquela pedra. Jesus não precisava que a pedra fosse afastada para ele sair do túmulo, não. Porque o Senhor veio ressurreto em um corpo glorioso, em um corpo que podia entrar sem necessidade de abrir as portas. Ele podia atravessar estruturas sólidas. Era um corpo celestial, um corpo glorioso. Paulo diz: ele ressuscitou. Apareceu às mulheres, apareceu aos apóstolos, apareceu a Cefas, que é Pedro, e por último apareceu também para mim, e depois na sua ascensão aos céus apareceu a cerca de 500 irmãos, dos quais a maioria, na época que Paulo escreveu esta carta, ainda viviam. Alguns já tinham partido, mas todos foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, a nossa fé de que o corpo vai ressuscitar está baseada em Cristo e na ressurreição de Cristo. Nós cremos na ressurreição de Jesus e vamos ver algo sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Está escrito assim em 1 Coríntios 15, de 20 a 26. Lemos assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que coisa tremenda! Nesse texto, Paulo nos fala de algo tão tremendo, tão maravilhoso. Ele disse que a morte veio através do pecado, veio através de Adão. E por causa do pecado de Adão, toda a raça humana experimenta a morte. Por causa do pecado, todos experimentam a morte em Adão, por causa de Adão. Mas Jesus é chamado segundo Adão, porque o primeiro Adão foi feito de forma sobrenatural, criado por Deus do pó da terra, soprado em suas narinas o fôlego de vida. Jesus também veio de forma sobrenatural, soprado sobre o ventre de Maria
o Espírito Santo ali concebeu no ventre de Maria, Yeshua, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. E Jesus foi morto, foi pregado na cruz. Não que os cravos, ou a lança, ou a hemorragia, ou o sofrimento da cruz tivessem a capacidade de matar o autor da vida. Jamais. Jesus jamais morreria pelas agressões ao seu corpo, porque Ele é o autor da vida. Mas Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. A dou para tornar a reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus só morreu quando Ele disse, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. E Ele mesmo, ao terceiro dia, mesmo com os guardas guardando o túmulo ali, achando que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus, não roubaram, mas Ele ressuscitou. Os anjos disseram às mulheres, vocês estão procurando quem vive entre os mortos? Vinde ver o seu lugar. Ele ressuscitou, como havia dito. Jesus ressuscitou. E Jesus, Ele trouxe a ressurreição para todos, sendo Ele a primícia, o primeiro a ressurgir. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre a ordem, que o primeiro a ressuscitar foi Jesus. Depois nós teremos a primeira ressurreição, quando todos os salvos em Cristo ressuscitarão no arrebatamento da igreja. E finalmente, diz Paulo, virá o fim, quando Deus vai fazer novas todas as coisas, quando toda potestade, Satanás, seus demônios, o anticristo, o falso profeta e a própria morte serão lançados no lago de fogo. Então, no juízo final, todos os homens ressuscitarão para a condenação. A primeira ressurreição dos salvos no arrebatamento da igreja. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. E olha, sobre a ressurreição de todos os homens, em João capítulo 5, de 25 a 29, nós lemos assim. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Bem, Jesus está dizendo que todos os mortos, em todos os túmulos, todos ouvirão a sua voz. Jesus é a ressurreição e a vida. A sua voz traz vida. Jesus, ali diante do cemitério, diante do túmulo de Lázaro, Jesus teve de ser bem específico, dizendo, Lázaro, vem para fora. Se Jesus dissesse apenas morto ou mortos, venham para fora, todos os mortos ali, naqueles túmulos em Betânia, sairiam para fora dos seus túmulos, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então, Jesus trouxe a ressurreição para todos os homens. E aqui Ele mesmo diz, não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Jesus, e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição e a vida. No arrebatamento da igreja acontecerá a primeira ressurreição. Os salvos em Cristo, desde Adão, ressuscitarão, indo ao encontro do Senhor nas nuvens. E o apóstolo Paulo diz, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas aqueles que tiverem praticado o mal também ressuscitarão. Mas ressuscitarão para
juízo, para juízo. É tão sério entendermos isto, mas ao mesmo tempo é tão maravilhoso sabermos que em Jesus temos a garantia da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus afirma ser Deus. Jesus mostra que Ele é o grande eu sou junto com o Pai. Ele é a ressurreição e a garantia para a nossa ressurreição. Ele é a vida. A vida eterna está nele. João diz, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a vida. Essa vida soprada em nós, esta vida eterna, esta vida que temos no poder do Espírito Santo, esta vida nova que recebemos, é nos dada através de Jesus. Então, nós cremos na ressurreição do corpo, porque Jesus ressuscitou e porque está mais do que provada a ressurreição do Senhor. Mateus, ele diz que o túmulo foi guardado pelos romanos. Ora, se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, como os judeus afirmaram e como continuam falando pelas gerações que Jesus não ressuscitou, que o corpo dele foi roubado, é claro que a primeira coisa que fariam, se o corpo fosse roubado, é ir atrás dos apóstolos, é encontrar esse corpo de volta. Seria a punição dos guardas que deixaram o corpo ser roubado. Assim como os guardas no livro de Atos foram punidos por deixar Pedro escapar da prisão, seriam punidos aqueles que não tivessem guardado o corpo de Jesus. Mas ele ressuscitou. Não tinha jeito de esconder esta verdade. Onde está o corpo de Jesus? Ressurreto, glorificado. E lá você pode ir a Israel, onde era o túmulo do Senhor, ali no jardim, do lado de fora dos muros de Jerusalém, próximo àquele monte com aspecto de caveira, o Gólgota, ou Calvário. E então nós vamos ver, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ressuscitou. E porque ele ressuscitou, todos ressuscitaremos. Vamos ver alguns aspectos da ressurreição. Algo sobre a ressurreição. Como é a ressurreição? Quem não crê na ressurreição, por que não crer? Houve, na época de Jesus, tinha um grupo de pessoas, os saduceus, que não criam em milagres, nem anjos, nem no sobrenatural e muito menos na ressurreição dos mortos. Vamos ver aqui o que a Escritura nos diz em Lucas 20, 34 a 38. Lemos assim. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Bem, aqui vemos alguns aspectos importantes da ressurreição. Isso aconteceu quando os saduceus, que não criam na ressurreição, que era uma grande maioria entre os sacerdotes, eles tentaram embaraçar Jesus, tentaram fazer Jesus cair com respostas contraditórias de coisas que eles mesmos não sabiam ou não acreditavam. Trouxeram para Jesus um caso, dizendo: Jesus, como é a ressurreição? Olha, aqui entre nós teve um casal, a mulher ficou viúva,
O marido morreu e, de acordo com a lei do levirato, ela teve de casar com o irmão do seu marido. O marido não tinha deixado filhos, ela se casa com o cunhado e ele também morre sem deixar filhos. Ela casa com outro irmão e também morre sem deixar filhos. E assim ela casou com 7 irmãos e não tiveram filhos. Como vai ser na ressurreição? Quem vai ser o marido dela? Com quem ela vai ficar? Ah, eles pensaram, pegamos Jesus, ele não vai ter resposta para essa pergunta. Essa pergunta nenhuma aqui dos fariseus, ninguém tem a resposta absoluta para nós. E Jesus trouxe a resposta. Ele disse, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. Mas como é uma vida eterna, então serão como os anjos. Não tem procriação entre os anjos. Não casam, nem se dão em casamento. Mas sobre a ressurreição, deixe-me falar uma coisa com vocês. Nunca leram quando Moisés esteve diante do Pai, diante de Deus, lá na sarça ardente, e Deus se revelou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Bem, quando Deus falou isso com Moisés, os 3 já tinham morrido. Abraão, Isaque e Jacó. Mas Jesus disse, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Deus todos vivem. Ah, que consolo maravilhoso nós temos de saber que os nossos queridos que já partiram estão vivos na presença do Senhor. Estão em outra dimensão, mas vivos, e nos encontraremos todos diante do Senhor. Todos os salvos estarão reunidos naquele dia glorioso na presença do nosso Deus. Esta segurança Jesus nos trouxe. Deus é Deus de vivos e não de mortos. A morte não é o aniquilamento, não é o cessar, não acabou, não é aniquilamento. Morte é apenas separação. Mas a ressurreição é esse novo de Deus, esse corpo glorioso que o Senhor nos dará naquele dia glorioso. No arrebatamento da igreja, nós seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão com esse corpo glorioso como o de Jesus. Você tem essa esperança? Você tem essa certeza de que vai ressuscitar com Cristo? De que vamos encontrar e estaremos numa grande festa de todos os povos, línguas, tribos, nações. Estaremos na presença do nosso Deus, adorando, ressurretos. Ah, vamos orar, vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e se entregue ao Senhor agora mesmo. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes dos meus medos, das minhas dificuldades. Tu sabes, ó Deus, da minha inconstância, mas eu te peço perdão. Lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um novo coração puro, sensível a Ti. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu todos os dias da minha vida. Dá-me um coração puro, dá-me o Teu Espírito Santo e guia-me para que eu tenha esta certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida e de que haverei de ressuscitar em Cristo e para a Tua glória. Eu me entrego a Ti para ser Teu enquanto viver. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. É isso aí. A nova vida em Cristo inclui a ressurreição, o arrebatamento, inclui estar para sempre com o Senhor. Que Ele te abençoe ricamente e que você cresça espiritualmente, amando ao Senhor.
Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!